Bem, senhoras e senhores, senhoras e senhores, é com muito prazer e em nome da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia que damos início a esta mesa de debates, onde nós recebemos para o Seminário Saberes dos Cocais essa mesa que vai debater o tema jornalismo como meio determinante na prevenção à pandemia. E, para tanto, estamos recebendo Carlos Jorge Barros Monteiro, que é professor adjunto permanente da Universidade Federal do Amazonas, Campus Parintins, coordenador acadêmico do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia, também do Campus Parintins, coordenador do Laboratório de Videodifusão, também lá de Parintins, exatamente, coordenador-geral do Intercom Nordeste 2019, graduado em jornalismo pela Universidade Estadual Paulista, onde atuou como professor, conferencista e substituto nas habilitações em jornalismo, rádio, TV e internet. É mestre também em processos comunicacionais e doutor em inovações tecnológicas na comunicação contemporânea 2013, pela Universidade Metodista de São Paulo. Também recebemos aqui Elbio Carvalho, professor e repórter da TV Mirante, fundador do Instituto Brasileiro de Estatística, Cultura, Educação e Comunicação, o IBSEC, com sede em São Luís, instituto que já formou grandes nomes aí do jornalismo e continua desenvolvendo essa atividade no Estado. Nós franqueamos agora a palavra por 15 minutos para o senhor Carlos Jorge Barros Monteiro, professor, e que vai também discorrer um pouco sobre como tem sido aí os desafios desse período da pandemia e como o jornalismo tem sido determinante na prevenção a essa doença, né, em todo o mundo, né? Bom, boa tarde a todos, boa tarde ao Julimar, boa tarde ao colega Elbio, aí da TV Mirante, ao Pedro e aos demais amigos e conterrâneos, né, de Caxias. Eu sou caxiense, estudei no Grupo Escolar Gonçalves Dias, depois Escola Duque de Caxias, mais conhecida como Bandeirante, aí do lado do nosso ginásio esportivo, enfim, e aí, por algumas possibilidades profissionais, depois fui estudar em outras cidades, e hoje estou no Amazonas, né, mas a gente nunca esquece de casa. Aliás, por esses dias estarei em Caxias, vou passar o final de ano, o Réveillon com os meus familiares em Caxias. Nós rodamos meio mundo, mas a terra da gente, né, o que é o nosso lugar. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade, então, de conversar com os colegas, com os conterrâneos, sobre esse assunto que é extremamente sério, importante, os meios de comunicação cada vez mais sendo úteis nesse cenário, e a gente já reaprendendo um monte de situações, um monte de procedimentos, né, aprendendo com os profissionais da saúde, tendo uma relação de aprendizado diário com esses profissionais. Especificamente sobre essa minha participação, da importância do jornalismo, da comunicação, na relação com a divulgação, entender melhor o que é esse cenário em que o mundo atravessa, é sempre muito desafiador, porque nós temos diversos cenários, diversas nuances, né? Cada estado, cada cidade, cada ambiente tem um perfil diferente, tem uma situação diferente. E nesse aspecto, a comunicação, né, o jornalismo, mas eu amplio para o termo comunicação, ele acaba sendo útil, porque hoje em dia, com os dispositivos móveis que nós temos acesso, nós temos um computador muito potente na mão, que é o telefone celular, os tablets, enfim, a gente tem trocado informações em tempo real com o mundo, né? E com essa proposta dessa nossa conversa de hoje, eu procurei focar em alguns itens que não são
que são muito diretos para que a gente evolua nas nossas discussões aí. Primeiro, falando especificamente do caso do nosso Maranhão, que tem 217 municípios, para Caxias, em específico, que é uma cidade estratégica no Maranhão, estratégica também para o Nordeste. Caxias está às margens da BR-316, né, tem um parque industrial que tem procurado evoluir aí um pouco, tem água à vontade. Caxias é coberta pela rede de comunicações com alguns provedores, bons provedores, inclusive, que recebem em Caxias a fibra ótica que vem do tronco da Embratel de Teresina. Ou seja, Caxias está numa situação privilegiada, historicamente e geograficamente. Isso só não quer dizer que a gente esteja numa situação confortável. Caxias, como as 569 cidades no Brasil, né, agora nós temos mais algumas cidades que estão sendo criadas, a gente precisa entender como é esse cenário da relação do jornalismo e a cobertura sobre a Covid. Como eu disse, a gente tem uma tecnologia muito disponível hoje em dia na palma da nossa mão, nossa casa, a um custo hoje bem mais acessível, principalmente nas regiões sul e sudeste e o nordeste também. No norte é muito diferente, é um outro cenário, a internet lá quase não existe ainda, é muito caro, e eu estou falando com os colegas, que eu digo lá, porque nesse momento eu não estou no Amazonas, eu estou no interior de São Paulo, a trabalho, embora a gente esteja trabalhando remotamente, mas eu estou trabalhando pela universidade nesse momento do interior de São Paulo, para alguns projetos que nós estamos desenvolvendo lá na Universidade Federal do Amazonas, no interior do Amazonas. A internet lá é muito frágil, quase que inexiste, é uma outra realidade. Falando nesse aspecto, então, da comunicação, e o que ela tem feito com que nós aprendêssemos em relação à Covid, eu procurei destacar 4 situações aqui. Uma delas os canais de comunicação que nós temos tido acesso são cada vez mais ampliados, né? Os canais públicos, os canais privados, os nossos profissionais, os nossos colegas jornalistas, além do jornalismo no dia a dia, têm que aprender a cada momento situações novas, aprender sobre saúde, sobre economia. E com a pandemia, que restringiu muito a nossa mobilidade, nós tivemos que reaprender, inclusive, nas relações de busca de informações que sejam confiáveis, fontes confiáveis, buscar fazer o tratamento dessa informação de uma maneira que seja prática, que seja enxuta, porque eu costumo dizer, tenho na minha mente, costumo dizer isso para os meus alunos, nós temos hoje um público muito diversificado que consome conteúdo, que consome informação. Não dá mais para a gente falar para um público que a gente acha que é um público segmentado só. E quando se trata da saúde, então a gente tem que ser cada vez menos prolixo, cada vez menos técnico. Nós temos que falar de maneira direta, obviamente, obedecendo os preceitos éticos dos profissionais de saúde e os preceitos éticos que rezam, né, o código de ética do jornalista brasileiro. Então, hoje nós temos muitos canais de comunicação, como eu disse, em ambientes públicos, privados, comunitários, confessionais, que são os canais atrelados às igrejas, às organizações religiosas, tudo isso coberto pela Lei das Concessões Brasileira, da Comunicação Brasileira, e cada um trabalha ao seu modo. Então, em termos de acesso, em termos de canais, a gente se encontra numa situação relativamente bem confortável. Isso, por si só, como eu disse agora há pouco, não é o suficiente. Como eu disse, a gente tem que reaprender a nossa linguagem, passar uma informação que seja adequada e também saber trabalhar campanhas educativas e informativas. Não dá para Caxias, não dá para Maranhão consumir uma campanha que seja produzido fora do nosso ambiente, fora do nosso contexto, fora da nossa cultura, do nosso linguajar. Então, nós profissionais de comunicação, os gestores públicos, os agentes públicos têm que ficar focados, buscar estar focados em produzir conteúdos e campanhas educativas, e eu digo isso quando se pensa no governo do Estado, quando se pensa no Ministério da Saúde, de fazer uma campanha achando que o Brasil inteiro vai assimilar essa campanha, e não vai. Não vai porque são ambientes diferentes, são culturas diferentes, são situações diferentes. Nesse momento, nós, os colegas de comunicação,
o Elvis sabe muito bem disso, porque ele transita no Maranhão, o Grupo Mirante é um grupo muito presente no Maranhão já há muito tempo, ele sabe que ele tem que saber com quem ele vai conversar. Ele sabe a mensagem, ele sabe a maneira de conversar, e para que essa relação do grupo em que ele presta serviço chegue de maneira clara para o seu cliente, o seu ouvinte, o seu telespectador, em que ele está se aproximando dessa comunicação. Então, é preciso que se haja uma comunicação, um processo de comunicação que seja diretamente acessível e absorvida por quem nos interessa, pela comunidade com quem nós estamos falando. Um outro ponto que eu gostaria de observar, e que nessa campanha nós aprendemos, e que nessa pandemia nós aprendemos muito, num primeiro momento, muitas pessoas se assustaram, a sociedade se assustou, né, a imprensa ficou também, foi um grande... É a questão dos boletins médicos. Os boletins, esses boletins, eles passaram a ter uma apresentação de uma maneira diferenciada, os boletins passaram a ser apresentado de uma maneira mais complexa, porque era uma coisa tudo muito nova para todos nós, para os médicos, para os enfermeiros, para os profissionais, para nós da comunicação, nós estávamos tateando e aprendendo. E nesse momento de muita angústia, de muita dor para todo mundo, né, para o planeta inteiro, as pessoas precisaram entender que esses boletins não eram meros boletins como nós tínhamos anteriormente, né? Isso tinha que ser, e muitos órgãos públicos, secretarias de saúde, governos do estado, secretaria de saúde do município, o próprio Ministério da Saúde teve que aprender a passar essas informações, esses boletins, de uma maneira que fosse coerente e menos traumática, porque por ser uma coisa nova, e nós estávamos e continuamos perdendo amigos, perdi muitos amigos jornalistas, muitos colegas jornalistas, perdi colegas professores na universidade, né? Infelizmente, muitos de nós perdemos, a gente sempre tem alguém do lado, com um amigo que perdeu alguém da família, e tudo isso foi num momento muito desconfortável. E aí eu chego ao último ponto, já para me aproximar do encerramento da minha fala, para que a gente evolua depois com os outros colegas. A questão das mensagens inadequadas, das comunicações inadequadas, né? Que é o que popularmente convencionou-se a se chamar das famosas fake news. Infelizmente, houve uma infeliz coincidência desse cenário duro, desconfortável, ter acontecido no ano eleitoral, né? Isso não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro acontece isso, né? Há uma mistura, há um aproveitamento de parte de um elemento A, de um elemento B, para confundir a população que ainda não tem um discernimento, que não tem uma informação suficiente, ou que infelizmente não teve, e consumir essa informação como se fosse uma verdade absoluta, né? Então, isso é uma coisa que nós da comunicação tivemos que lidar, a gente tem que lidar com isso todos os dias e sempre ter o cuidado muito intenso de não cair no que nós chamamos de diariamente no jornalismo, né, de tomar essas barrigadas, de tomar essas trombadas e noticiar uma informação que seja falsa, que seja inadequada, que isso aí você prejudique o trabalho dos médicos, dos profissionais, enfim, dos enfermeiros, dos socorristas, porque ao invés da gente ajudar, a gente pode causar sérios problemas e atrapalhar. Então, felizmente, eu entendo que, por outro lado, essa pandemia fez com que nós aprendêssemos muito, não só com os profissionais da saúde, mas como profissionais de comunicação, de procurar apurar, de procurar buscar as informações de maneira adequada e não nos arvorarmos de buscar uma informação para querer dar uma informação antes do colega, do outro meio de comunicação, e passar uma informação que seja inadequada, que seja uma informação errônea. Eu vejo que nós evoluímos muito, que nós aprendemos bastante, mas ainda precisamos aprender mais. Isso é um processo de aprendizado diário, de aprendizado constante. Então, eu encerro minha participação aqui, enfatizando para os colegas e querendo compartilhar com os colegas
de que toda essa tecnologia que a gente tem à disposição, esses acessos, nós estamos conversando agora em tempo real com uma qualidade de áudio e vídeo muito boa para um país em desenvolvimento ainda, com muitas discrepâncias no aspecto social, mas nós estamos aqui trocando informações, aprendendo, buscando informações, e a gente tem que tirar o aspecto positivo dessa situação, porque aqueles 210 milhões, 220 milhões que estão ali fora, eles buscam e eles acreditam na imprensa, eles esperam ter informações adequadas de nossa parte, da universidade, dos jornalistas, dos meios de comunicação que estão aí. Então, essa é o que eu busquei trazer para compartilhar com os colegas a nossa responsabilidade, que é imensa, ela é diária e ela não cessa e vai continuar, nós vamos continuar sendo cobrados isso diariamente. Então, infelizmente, com a pandemia, nós tivemos que aprender muitas coisas de maneira muito rápida e de maneira desconfortável, até muito desconfortável, mas foi uma situação que a gente teve que lidar com isso. Tá? Então, mais do que nunca, a comunicação, o jornalismo sério, e que se você trabalha uma notícia que não seja adequada, que seja um fake news, enfim, ou alguma coisa que possa ser questionada futuramente, ou até instantaneamente hoje, a gente sabe que o nosso nome, o nosso histórico, o nosso trabalho cai por terra, e isso se dissemina muito rápido, ok? Então, é essa minha contribuição, agradeço demais pela participação, e vamos em frente, colegas. muito obrigado a Carlos Jorge, que é pesquisador, professor e que contribui bastante com a comunicação. Agora a gente vai também conceder os 15 minutos de apresentação aí para o Elbio Carvalho, que é professor e também comunicador, muito conhecido no estado. Elbio, a palavra está com você. Jolimar, muito obrigado. É uma oportunidade que eu agradeço muito, né, porque debater, conversar sobre jornalismo, para mim, é uma satisfação muito grande. Falar sobre educação também. Eu sou graduado em jornalismo, em comunicação social e jornalismo. Tenho pós-graduação na área de comunicação e marketing. Tenho mais 2 pós-graduações na área de educação, porque eu também milito bastante nesta área. Um mestrado em andamento em gestão da educação e, portanto, esses 2 temas, comunicação e educação, me fazem bem, alimentam a minha alma sempre. Nessa pandemia, eu quero dizer que foi um desafio muito grande, primeiro como um cidadão, como pai, como avô, eu tenho 3 filhas, tenho um neto, e a minha preocupação veio exatamente para dentro de casa. Começou dentro de casa, como proteger essas pessoas que dependem de mim, essas pessoas que convivem comigo, e depois, no segundo momento, a parte profissional. A TV Globo, ela começou a cobertura jornalística sobre a pandemia antes mesmo do primeiro caso confirmado aqui no Brasil. Quando surgiram as primeiras informações na China, a TV Globo começou a trabalhar no noticiário internacional uma cobertura ampla. Quando chegou ao Brasil e que se percebeu a proporção do problema, a gente começou a ter, dentro das redações, estudos sobre a cobertura futura, como seria esse trabalho jornalístico, como levaríamos as informações para a sociedade, para o nosso consumidor de notícia. A TV Mirante aqui foi ordenada pela TV Globo para que criasse o boletim diário, dedicado no primeiro momento aí 10 minutos, para se trabalhar essa cobertura. Nós temos 217 municípios e aí muitas fontes de informações, as secretarias municipais, os hospitais, as maternidades, os órgãos de saúde de modo geral.
a Secretaria de Estado da Saúde, e aí a gente começou a fazer o mapeamento da cobertura, a reserva de tempo, a dedicação profissional, né, em cada praça, em cada afiliada que a gente tem. E foi um desafio muito grande, porque nós temos as limitações, logo vieram os detalhes, né, a obrigação nossa de proteção individual. A empresa ela tomou todos os cuidados para que a gente tivesse a proteção, mas aí não adianta você se proteger, vai para a rua, encontra uma pessoa que, desinformada, não segue as regras sanitárias, não obedece às orientações das autoridades da área de saúde, você acaba se tornando uma figura vulnerável a essa questão. E nós começamos, então, a fazer esse trabalho. Não foi uma tarefa fácil, e a cada dia que passava, a gente percebia a gravidade do tema, né, o problema crescente, né, a corrida de quem não acredita na força do novo coronavírus, de tentar inverter o quadro, de tentar fazer com que a pessoa que está se protegendo, que está acometida dessa pandemia, que está sofrendo as consequências dela, pressionada enfim, por conduta, né, inadequada de quem tenta, eu vou simplificar aqui, de quem tenta remar contra a maré. E esse desafio ele foi aumentando, né? Na medida em que os casos eram registrados nos municípios, a gente percebia, né, a adrenalina subindo, não só no meio familiar, mas na própria redação, no nosso ambiente de trabalho, colegas se afastando com diagnóstico positivo, a gente perdendo amigos, perdendo profissionais do próprio ambiente de trabalho. Então, essa pandemia ela nos trouxe esses momentos de aflição dentro da redação. E tivemos que manter o equilíbrio emocional, né? Às vezes, você, diante da câmera, entrevistando alguém ao vivo por uma ferramenta que foi muito utilizada, não só, e continua sendo utilizada, não só pelas afiliadas, mas pela própria Rede Globo, o Skype, onde a gente consegue dar voz e vez às pessoas sem que a gente se aproxime delas, né? Que a gente não corra o risco, elas também não corram o risco de estarem perto da gente. E às vezes a gente, no estúdio de gravação, olhando o drama daquela família, olhando o desespero da equipe médica, buscando um atendimento adequado para o paciente, ele evoluindo para óbito, enfim. E a gente percebendo essa adrenalina e se poder deixar a lágrima rolar solta na face, naquele momento ali, você precisa segurar a emoção, fazer de conta que aquilo não está acontecendo daquela forma para você transmitir uma confiança maior para o consumidor da notícia. Então, eu confesso que eu me reinventei nesse período de pandemia, nesse trabalho árduo. Espero, mas eu já tenho pressentimentos de que a gente vai ter aí o agravamento da situação, né? Outros países aí já estão vivendo esse drama, então é possível que aqui no Brasil a gente tenha a segunda onda. As autoridades já alertam para isso, a própria Universidade Federal do Maranhão já divulgou que está chegando cada vez mais perto aqui do Maranhão essa segunda onda. Então, eu acho que se houver necessidade de a gente voltar a atuar com toda força na cobertura, a gente vai cumprir a função social, mas emocionalmente é uma tarefa difícil. Você controlar as emoções não é fácil. Você sentar diante de um computador para trabalhar um espelho de um telejornal e
ter que inserir ali notícias que jamais você gostaria de trabalhar, né? Notícias que mexem diretamente com os sentimentos das pessoas e de uma doença que não escolhe cor, que não escolhe padrão social, não escolhe posição alguma política, ela vai chegando e vai tomando conta ali do organismo e, se não bem cuidado, vai a óbito mesmo. Então, nós fizemos uma cobertura ampla, tivemos o empenho, a garra, a determinação de todos os profissionais, a partir dos produtores, dos cinegrafistas, dos editores, dos apresentadores, repórteres, motoristas, auxiliares técnicos, todos, operadores de master. Era uma adrenalina só naquele período de pico, mas a gente conseguiu fazer uma cobertura ampla e um trabalho que rendeu elogios. Eu não queria. Esse é um tipo de elogio que, para mim, ele se não se manifestarem nesse sentido, não vai fazer falta para mim, porque é uma obrigação, e nesse momento de crise, o jornalista ele tem que se empenhar ao máximo, é como um profissional da medicina. Então, não venha elogiar uma matéria que eu fiz nesse aspecto, porque eu estou fazendo a minha obrigação, estou cumprindo com o meu dever social. Então, deixo o elogio para quando eu fizer uma matéria de esporte bacana, que estiver enaltecendo aí o trabalho de um personagem de qualquer modalidade, aí sim que a gente está mostrando outra coisa. Mas nesse ponto de pandemia, nós temos que encarar a realidade, é saber que ela existe, que ela já matou e que provavelmente ainda vai matar muita gente. Nós temos que levar a mensagem com responsabilidade, com coerência, saber diferenciar o joio do trigo, separar o joio do trigo, para que o nosso telespectador entenda que a nossa função ela é social e que nós estamos cumprindo para o melhor de todos. Então, o que me enaltece nesse momento é justamente essa consciência de saber que não somente o jornalista Elbio Carvalho, mas toda uma equipe. Eu não fiz nada sozinho, eu sempre dependi de alguém na televisão. Para eu ter uma boa reportagem, eu preciso de uma boa produção. Para eu ter uma notícia bem dada, eu preciso de um bom desempenho do apresentador, da apresentadora, que, por sinal, minha colega de Caxias, Ana Guimarães, né, que a gente está no dia a dia ali. E, enfim, então, essa pandemia ela fez com que a gente tivesse aí uma análise da nossa própria atuação no mercado da comunicação, da forma como a gente conduz o nosso trabalho e um pouco mais de sentimento sobre o assunto que se trabalha. Então, nós colocamos sobre a mesa, né, nós colocamos sobre o teclado do computador o nosso sentimento de pai, de avô, de filho, de irmão, de amigo. Tudo isso porque nós tivemos aí uma lição muito forte de que a vida ela é importante, se não tivermos cuidado, ela vai embora rapidinho. Então, essa foi a grande lição que eu tive e é o que me motiva e que eu espero que não seja necessário. Mas se tiver uma segunda onda e eu continuar com essa atuação, que ela seja da melhor forma possível. Eu agradeço a apresentação e a fala dos dois debatedores. E eu quero aqui fazer assim, uma rápida colocação e, em seguida, eu vou lançar aqui umas duas perguntas para vocês, porque a gente está diante já de uma tragédia, talvez a maior que o Brasil já tenha passado, né? Diante, se a gente pegar os dados da Guerra do Paraguai, por exemplo, morreram 50 mil pessoas. Estamos falando de uma guerra onde se atirava de um lado para o outro. E essa já matou mais de 100 mil, né? 100 mil pessoas. E aí,
A gente está diante de uma tragédia que continua provocando vítimas. E nós estamos, ao tempo que a gente está falando aqui, o Brasil continua registrando casos e ontem mais de 600 pessoas morreram. Ou seja, estamos numa crescente, voltando, que é aquilo que o Elbio acabou de colocar, que é a segunda onda que está vindo já em alguns estados. Alguns estados já estão, talvez todos já estejam na crescente. E aí, eu pergunto com relação à centralidade. Na visão de vocês acreditam que o jornalismo, porque nós estamos vindo também de uma tentativa de alguns setores de descrédito do jornalismo também. O jornalismo, antes da pandemia, ele vinha sofrendo muitos ataques. Isso não deixou de sofrer ataques depois ou durante a pandemia. Mas vocês acreditam que o jornalismo voltou a ganhar centralidade na vida das pessoas? Talvez a pandemia tenha sido um divisor de águas no jornalismo, a ponto de a população, de um modo em geral, perceber a importância de estar bem informada, uma vez que ela está agora dentro de casa, ela não está podendo sair como saía antes. Eu deixo a pergunta aí para vocês. Elbio, Oi. quer responder? Depois eu posso complementar também. Uma vez que a própria Globo, inclusive, foi uma das mais atacadas. Isso, por isso que eu estou provocando o Elbio. Vocês têm apanhado muito, né? Verdade. Tem, mas assim, a gente tem percebido que a sociedade tem entendido a mensagem diária dos meios de comunicação, não somente da TV Globo. O que faz com que a TV Globo, ao meu ver, seja o alvo maior desses ataques, e aí eu digo que não é ataque à TV Globo, e sim à nossa democracia, o desrespeito à nossa democracia, eu vejo assim, os meios de comunicação, embora a gente tenha essa informação diária de que há tendências e que há linhas editoriais voltadas para determinado grupo político, isso aí eu vejo que é uma realidade no Brasil, porque os meios de comunicação eles pertencem a políticos. Todos os meios de comunicação têm alguma ligação com algum grupo político. E aí a gente não precisa ir a fundo na investigação para saber se há um pensamento voltado para aquele grupo político. Claro que há, sim. Se você viajar pelo Brasil através dos meios de comunicação, e aí eu trabalho as três mídias, a impressa, a eletrônica e a digital, você vai ver que esses meios de comunicação eles estão ligados, sim, à política brasileira. Então, é óbvio que haja interesse. Eu não vou fazer um investimento altíssimo na minha empresa para deixar o meu adversário político tomar conta da informação. Eu vou trabalhar a minha informação. Então, essa é a realidade que se vê no país. Agora, o problema maior é que a comunicação ela predomina em todos os aspectos. E a emissora, um veículo de comunicação de massa, ele tem um poder muito grande de transformação de pensamento. Ele tem um poder muito grande de persuasão. Basta você trabalhar uma matéria bem trabalhada que o teu público vai te agradecer por isso. Vai entender a mensagem e, nesse processo de emissor e receptor, se você, como emissor, trabalha uma matéria e conduz essa matéria com lealdade, com dignidade, você tem um retorno que é a credibilidade. Isso é óbvio. E aí vem a questão da audiência. Se você for pegar os índices
de audiência das emissoras de televisão, por exemplo, você vai ver que a Globo está presente no topo em todas as pesquisas. Então, ela deve ser o alvo. E se ela diz o que eu não quero ouvir, eu vou retrucar. E aí eu vou tentar tirar o crédito dessa empresa. E vou começar a produzir fake news, que é uma ferramenta hoje presente na nossa realidade. Então, as notícias verdadeiras trabalhadas, e aí eu não digo que só a Globo, não, todos os meios de comunicação, porque nós somos jornalistas. Nós somos jornalistas. Sobre todos os aspectos está a nossa lealdade ao jornalismo. Nós temos um código de ética e nós respeitamos esse código de ética. Eu tenho visto profissional que alguém chega e diz, escreve isso aqui, ou então diz isso aí, não, eu não vou fazer isso. Por que você não vai fazer? Você é funcionário, eu sou funcionário, mas acima de tudo eu sou jornalista. Ah, você não vai fazer? Não, não vou fazer e também não vou ficar mais aqui. Quer dizer, nós temos essa realidade no nosso dia a dia. E isso faz com que o jornalismo hoje ele tenha uma credibilidade ainda maior. Essa pandemia certamente veio como um divisor de águas, como você, Gilmar, citou no começo, fazendo com que a sociedade aproveite o lado bom da informação, mas que também não ignore o lado ruim, que é o lado ruim que está fazendo com que a gente chore, com que a gente lamente no dia a dia. Bom, Julimar, o que eu penso em relação a essa sua abordar, essa sua provocação, né, que é uma provocação sadia para nós jornalistas, como eu disse na minha fala, o ambiente hoje é outro, né, a cabeça do jornalista aprendeu muito, nós evoluímos muito, as empresas aprenderam muito, muito mesmo. Como o Elber falou, quando você procura fazer um jornalismo que seja correto, que seja sério, que não seja militante, não no aspecto político partidário, ele vai ser o alvo, independente do grupo, se eu tenho uma afinidade ou não com esse grupo empresarial. Agora, uma coisa bem interessante, eu tive a oportunidade profissional de trabalhar em algumas emissoras, inclusive na própria TV Globo, no interior de São Paulo. Eu conheço um pouco da estrutura da TV Globo, que é uma estrutura muito boa, muito organizada, é uma empresa realmente muito profissional. E também tive a oportunidade de trabalhar em outras emissoras com uma estrutura menor, mais enxuta. Isso eu estou falando no ambiente de televisão, mas também no ambiente de rádio, enfim, e outras mídias. Com essa pandemia, ficou muito claro para a gente as empresas que tratam, né, e que processam as informações com responsabilidade, com cuidado, porque informação, muito mais do que poder, informação é um bem, é um valor muito grande. O grupo de comunicação que perde a credibilidade, que tem a sua imagem arranhada por atitudes que não sejam adequadas, que não sejam corretas, que não sejam éticas, esses grupos acabam perdendo a credibilidade. E ficou muito claro para nós, nesse cenário de pandemia, quando se tratava de buscar informações em relação aos dados reais, olha o que aconteceu. Nos primeiros dias, todo mundo ia buscar as informações no Ministério da Saúde. Alguns dias depois, os grupos de comunicação mais estruturados, com um pensamento profissional e mais criaram os seus consórcios de comunicação, né, atrelada às secretarias de saúde dos estados e dos municípios, e ignoraram o Ministério da Saúde, ignoraram as coletivas de imprensa do Ministério da Saúde. Então, perceba que a sociedade, a comunidade, de maneira em geral, passou a focar em alguns meios de comunicação que traziam a informação de maneira mais clara, de maneira mais direta, dolorosa, sim, muito dolorosa para todos nós, mas que traziam as informações com mais seriedade nesse momento bastante difícil. Então, essa situação, ela acabou, de certa forma, por depurar, né, a visão que algumas pessoas têm de alguns profissionais de alguns grupos de comunicação.
como o Elbio falou, nenhum empresário, nenhum grupo de comunicação vai fazer um investimento em comunicação que é altíssimo, altíssimo. Os meios de comunicação são caríssimos, a estrutura é muito cara, né? Para deixar essa estrutura jogada e que ela não dê retorno. Acima de tudo, comunicação é um negócio, mas esse negócio tem que ser atrelado à credibilidade, porque senão esse negócio vai quebrar. E aí eu ia citar exatamente isso que você colocou, PJ. Carlos, eu ia citar exatamente essa questão dos consórcios, porque essa briga entre quem está dizendo a verdade, houve a necessidade dos veículos de comunicação criar esse consórcio para tentar dizer, o governo federal está dizendo isso, mas graças às informações vindas das secretarias estaduais, esse é o dado que elas estão apresentando paralelamente. Mas aí, e aí você traz, ao levantar essa questão, você também traz uma outra coisa que se discute muito dentro da academia, porque embora estejamos lidando com vidas, e mais do que nunca a informação ela foi um diferencial na vida das pessoas, assim, e você trouxe a ideia de empoderar o jornalismo. Mais do que nunca, na sua avaliação, o jornalismo ele exerce aquela função de o quarto poder. Realmente, ao formar esses consórcios, esse consórcio de informação, você percebe, e o Elvio, você percebe que o jornalismo, de um modo geral, ele faz frente àquele ataque lá no passado, que foi do próprio STF, ao retirar a obrigatoriedade do curso de jornalismo para o exercício da profissão e tudo. Eu pergunto isso, realmente essa ideia do poder mudou de figura, mudou de posição? E eu junto com outras questões também. A própria população, com seus vídeos, a própria internet, eu queria que vocês colocassem também. Vocês acham que favorece ao jornalismo ou ela também acaba tirando mais essa questão do quarto poder do jornalismo? Porque assim, cada pessoa agora também é um meio de comunicação. Não está mais só na voz dos veículos de comunicação de massa e de grande expressão, o poder de voz. E aí eu pergunto, o jornalismo trouxe para si, fortaleceu a ideia de quarto poder, ou esse poder também foi fragmentado com a presença das redes sociais, trazendo para o contexto da pandemia, eu me refiro. Julimar, o Supremo Tribunal Federal, ele somente ratificou uma decisão que já existia desde o fim dos anos de 1960. Quando nós tivemos o golpe militar em 1964, a sociedade passou a sofrer com o modelo de governo aplicado sobre a nação. E aí houve aquela reação, né, popular, onde cantores, atores, quem vivia da música, do teatro, a sociedade passou a lutar contra aquele regime, contra aquela forma de governar o país. Os jornais passaram a trabalhar, e olha que naquela época nós não tínhamos curso de comunicação instituído no país. Os comunicadores da época eram as pessoas das letras, eram médicos, advogados, promotores, juízes, eram essas pessoas que frequentavam as redações e que trabalhavam nos meios de comunicação. E aí, com a reação social ao governo, ao modelo de administração pública federal, a presença dos militares no regime, nós percebemos, tivemos aí, a história conta isso, nós tivemos aí a necessidade do próprio governo saber quem estava dentro dos meios de comunicação. Foi quando ele criou
o curso de comunicação social em algumas universidades públicas, não todas, mas as pessoas que trabalhavam nos meios de comunicação, elas não tinham formação acadêmica na área de comunicação. E aí foi quando o governo criou o registro de jornalista provisionado por decreto. E esse registro, ele permanece até hoje. O que aconteceu foi que, depois da criação do curso de comunicação nas universidades, e que mais tarde vieram as faculdades privadas, as pessoas tiveram mais oportunidade de chegar ao ensino superior na área específica de comunicação. E aí o Supremo Tribunal Federal, atendendo a uma decisão do Ministério Público Federal de São Paulo, levou para discussão a necessidade ou não do diploma superior. Essa discussão veio à tona e de forma equivocada, porque se você reparar o acórdão do STF, ele não diz que os meios de comunicação não precisam mais cobrar dos profissionais a qualificação profissional. Pelo contrário, o ministro Gilmar Mendes, na época, ele disse assim, qualquer pessoa, quando ele estava trabalhando o voto, ele disse, qualquer pessoa sabe cozinhar, mas não é qualquer pessoa que sabe preparar um prato. Ou seja, hoje eu tenho aqui em mãos um aparelho que me permite navegar nas redes sociais, publicar muito bem o que eu quero e o que você não quer ver. Se a gente tem essa prova no dia a dia. Mas será que eu tenho a preparação como jornalista ou não? Eu não tenho a preparação como jornalista, eu sou um cidadão que atua numa outra área. Não conheço absolutamente nada sobre comunicação, mas eu tenho um celular e eu posso escrever corretamente ou não algumas frases e disponibilizar aquilo ali nas redes sociais. O fato da decisão do Supremo Tribunal Federal, ele apenas deu a garantia ao trabalhador, tipo, eu vou criar a figura fictícia aqui, do João da Silva, um trabalhador de comunicação que sobrevive da comunicação, que escreve um texto muito melhor do que um jornalista graduado, um jornalista pós-graduado que não é obrigado a saber todas as regras da língua portuguesa, porque ele é graduado em comunicação. Quem tem que saber as regras da língua portuguesa é quem é formado em letras. Isso aí a gente tem que entender que é isso. Mas eu, enquanto profissional da comunicação, tenho que, se não ser perfeito no meu texto, me aproximar ao máximo da perfeição. Então, o Supremo ele apenas ratificou aquilo que já existia desde 1969, quando foi editado o primeiro decreto que garantia ao trabalhador que não tinha acesso a uma universidade de poder exercer a profissão como jornalista. Naquela época, o decreto ele viu as finalidades. Uma de identificar quem trabalhava, porque só assim ele implantava definitivamente a censura depois desse levantamento. E o segundo, para aquele que trabalhava tranquilamente, sem ferir os interesses do governo militar, de ter a sua vida profissional tranquilamente exercida. Então, eu acho que essa pandemia ela nos trouxe também essa oportunidade de conhecermos melhor a nossa realidade na área de comunicação, absorvendo informação clara, com responsabilidade, produzida por quem é da área de comunicação, por jornalista, e a comunicação aleatória, aquela vem sem responsabilidade alguma, fantasiada de fake news. Bom, Julimar, o que eu penso sobre isso esse trajeto todo histórico que o Elbio já falou é fato, né? E aí nós tivemos uma provocação há alguns anos atrás de uma juíza do Tribunal Regional Federal em São Paulo chamada Carla Rister, né? Que de uma maneira politicamente articulada e legítima, porque, como o próprio Elbio falou, há um respaldo legal para isso, com o jornal Folha de São Paulo, essa polêmica voltou à baila e deu no que deu, exatamente nisso aí que o Elbio já nos explicou.
Em relação a que você também nos perguntou, nos provocou a questão da fragmentação, da credibilidade do jornalista, eu considero algumas situações. O Elber trabalha num grande conglomerado de comunicação. Se uma pessoa chega lá, bate na porta para o chefe dele, para o gerente dele, e fala, eu sou muito bom nisso que eu faço, eu quero ser jornalista e tal, automaticamente eu tenho certeza que a equipe dele, o chefe dele, eles não vão absorver essa pessoa porque ele se acha que ele é o espetacular, o profissional. O próprio mercado regula isso. Né? Nós temos grandes profissionais, grandes produtores de conteúdos, articuladores na comunicação e políticos que não têm uma graduação em comunicação, em jornalismo. Né? Aliás, tem uma coisa interessante que ainda até os próprios alunos ainda confundem. No Brasil, nós tivemos a criação do curso de jornalismo, lá na década de 1960, que se chamava, naquele momento, só comunicação social. Depois, com a evolução das diretrizes curriculares do Ministério da Educação, esse curso passou a se chamar Comunicação Social com habilitações em jornalismo, em relações públicas, em publicidade e propaganda, em rádio e televisão. A partir da portaria 01 do Conselho Nacional de Educação, de 2013, os cursos de comunicação no Brasil devem migrar para apenas a nomenclatura de jornalismo. Bom, e aí os cursos foram se redesenhando, as estruturas foram se redesenhando. Nós não temos mais oficialmente os cursos de comunicação desde 2013, por conta da determinação das novas diretrizes curriculares. Isso não quer dizer muita coisa, isso é uma nomenclatura, isso é uma questão legal, né, que o próprio Ministério da Educação foi evoluindo, mas chegando lá na questão da credibilidade do profissional, do trabalho dele, os nossos alunos, meu aluno me pergunta, professor, vale a pena eu estar aqui cursando jornalismo, eu me formar, eu sair daqui? E aí eu respondo para ele, devolvo a pergunta para ele. Você acha que vale a pena você se graduar, você se formar para sair da universidade para ser jornalista ou para atuar em outra área? É uma questão, isso não acontece só com o jornalismo, acontece com outras áreas também. Claro que tudo tem as suas especificidades e as suas realidades. Para eu concluir, eu quero te dizer o seguinte, a questão da credibilidade profissional na comunicação não se dá apenas para nós, que já passei por isso, o Elber que está nesse dia a dia aí, de quem está em frente às câmeras, de quem está atrás do microfone de uma rádio, ou dirigindo um portal, ou um blog, ou qualquer outra plataforma de conteúdo, qual seja. As assessorias de comunicação, nesse momento de pandemia, né, sendo profissionais, dando apoio ao poder público de maneira qualificada, de maneira com conhecimento aprofundado, né, perceba, os governos de estado, as prefeituras do país inteiro, que tem uma boa equipe de comunicação, com profissionais qualificados para alimentar a imprensa de informações que sejam idôneas, informações que sejam reais daquele município, daquele estado, são profissionais que têm a minha credibilidade, que têm o meu respeito. As equipes de comunicação das assessorias das prefeituras, da Secretaria de Saúde, enfim. Então, assim, eu não considero que esses ataques, ou que ou que o fato de não se ter uma exigência legal do Ministério da exigência legal para exercer a profissão de jornalista, se ter o diploma, eu vejo que isso não quebrou em nada a credibilidade. O bom jornalista, ele é bom jornalista sempre, né? Se o que ele produz, se o que ele traz para a sociedade é uma informação que seja séria, uma informação que seja idônea e que seja útil para aquela comunidade, para aquela cidade em que ele viva, eu acho isso muito mais do que uma preocupação de você ter essa questão de ter diploma, não ter. E aí eu pergunto para você, eu digo para você, eu tenho colegas que são editores na Folha de São Paulo que fizeram faculdade comigo. Eu pergunto para ele lá, o meu amigo, olha, fulano de tal, tem algum jornalista aí que bateu na porta da Folha? Isso a Folha defendeu, né?
a queda do diploma, vamos dizer. Você tem alguma falando, Carlos, aqui todo mundo obrigatoriamente, quase que obrigatoriamente, né, implicitamente, tem que ser jornalista. Então, eu acho que o trabalho do profissional, por si só, ele já acaba, de certa forma, deixando de lado essa importância dessa discussão. Ela é importante a título de conhecimento, a título legal, sim, mas eu vejo com bastante tranquilidade que o que vale mesmo é o trabalho do profissional. Estamos aqui nos encaminhando já para o final da nossa conversa, e esse momento final ele vai ficar para as considerações de um e de outro debatedor, mas eu deixo aí uma questão também, porque nessa pandemia a gente viu o jornalista trabalhar com um celular na mão, fazer muita live, conseguir fazer entradas ao vivo pelo celular, fazer coisas assim que dificilmente a gente viria assim, a pandemia colocou na nossa vida uma rotina de trabalho um pouco diferente daquilo que a gente estava acostumado. E aí eu pergunto, a gente vai continuar esse processo? Você acha que vai provocar, vai haver o que se chama de sedentarização mesmo das redações? As redações vão ficar mais enxutas, as pessoas vão trabalhar mais de casa, isso aí vai impactar no jornalismo, e aí seja para informar sobre a pandemia, seja para informar sobre qualquer outra coisa. Muito obrigado já aos dois. Pois não, Carlos? Finaliza com você. Bom, vamos lá. Eu agradeço, então, mais uma vez, por estar falando com os meus amigos conterrâneos do Maranhão, né? É um prazer muito grande. Aí na Universidade Federal do Maranhão tenho grandes amigos, já estive aí por várias vezes, tive a oportunidade de lançar um livro sobre comunicação pública e televisão pública aí na Federal do Maranhão. Claro, é a terra da gente, né? A gente não pode se afastar do nosso torrão, e a saudade é sempre muito grande. Agradeço demais essa oportunidade. Claro, também falando para Caxias, né? Que é a nossa terra, minha família está aí ainda, os meus pais. E é sempre um prazer, me coloco à disposição do meu estado, da minha cidade, para que a gente possa contribuir da melhor maneira possível. Eu vejo o Maranhão como um grande potencial de crescimento, né? Às vezes eu brinco com os colegas aqui no estado de São Paulo, em outros lugares, eu faço algumas perguntas provocando para eles, dizendo da importância do nosso estado. E aí eu faço algumas perguntas. Você sabia que o Maranhão é o segundo maior litoral do Brasil, depois da Bahia, que coincidentemente os dois são no Nordeste? E aí a gente começa a fazer essas provocações, né, e eles começam a perceber. O Maranhão é um grande celeiro, né? O sul do Maranhão hoje tem paulistas, catarinenses, gaúchos, ganhando dinheiro em nossas terras, aí, com a fertilidade das terras, dos solos aí da região de Balsas. Então eu vejo como um estado com um potencial muito grande que pode crescer muito mais ainda. E aí entra a comunicação, aí entra o jornalismo, entra os profissionais, mostrando o que tem no estado, né? Mostrando que tem as coisas boas, muitos desafios na área da saúde, nós temos mesmo. Nenhum governo é perfeito, a gente sabe disso, e nós precisamos, como jornalistas, estarmos atentos para provocá-los, para criticá-los e para discutir políticas públicas que sejam positivas para o Estado, para a nossa cidade, para a nossa comunidade, de maneira ampliada. Repito, sobre a sua abordagem, se a gente vai continuar aqui na nossa casa, aqui com o nosso dispositivo, trabalhando, eu acredito que não, todo mundo quer voltar para as redações muito imediatamente, muito rapidamente, mas com responsabilidade. O que eu tenho feito uma leitura disso, dessa situação toda, é que o fluxo de informações, eles vão ser muito mais rápidos, as pessoas vão agir cada vez mais rápido, por conta da tecnologia, claro. Agora,
as redações não vão ser mais aquelas redações como nós éramos, umas redações muito grandes. As redações de TVs, eu cheguei a trabalhar em televisão, que você tinha um motorista, um iluminador, um câmera, um operador de videotape, né, que era uma maleta muito grande, pesadíssima, um cinegrafista e um repórter. Hoje isso praticamente não existe. Eu tenho alguns colegas que são jornalistas aqui no Rio, em São Paulo, que só sai ele e o motorista. Em alguns momentos só vai ele. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um ex-aluno da Universidade Federal do Amazonas, que inclusive ele é do Maranhão, de Santa Inês. Ele está inclusive de férias aí em Santa Inês por esses dias. Ele se formou conosco lá na Universidade Federal do Amazonas e ele é o repórter da TV Globo em Roraima. Ele é motorista, ele é câmera, ele é editor, ele faz tudo sozinho. Mas isso é uma realidade que já acontecia na Europa, nos Estados Unidos, nos anos 80, né? É o chamado profissional do producer, que você faz tudo sozinho. Claro que, de certa maneira, é uma exploração em algum sentido, mas a gente tem que entender o contexto econômico e trabalhista de cada país. Mas eu vejo que as coisas é um processo, não só por conta da pandemia, mas isso vai se redesenhando, isso está se redesenhando, mas eu não acredito que a gente vai ficar restrito, muito preso, pós-pandemia, só dentro de casa, não. Essa interação, essa troca de informações, né, sair da redação e ir, embora eu não beba, mas de ir para o boteco da esquina, depois comentar as notícias do dia, os jornalistas gostam disso, no sentido de trocar informações, no sentido de ver a repercussão daquela pauta, daquele telejornal, daquele radiojornal, enfim, do que foi difundido. Então, eu acho que está sendo redesenhado, já foi redesenhado, mas vai ser de uma maneira um pouco mais não vai ser, eu acho que a gente não vai ficar segregado em casa. Ninguém gosta, brasileiro não gosta de ficar dentro de casa. Né? O brasileiro está sofrendo demais, o brasileiro gosta de abraçar, o brasileiro gosta de dar a mão, diferente do europeu. O europeu, para você dar um abraço no europeu, é uma coisa terrível. Né? Você bater no ombro de um americano, ele é muito estranho para ele. No Brasil, não. No Brasil, a gente gosta de se abraçar, né? De apertar a mão, enfim, até porque a nossa cultura é essa mesmo. Mas não vai ser como era antes. Isso com certeza absoluta. Ok. Elvio. Carlos, eu concordo plenamente com você. Nessa nova era, se podemos dizer que estamos já chegando a ela, na pós-pandemia, eu acredito que as redações elas jamais ficarão vazias. O nosso comportamento, sim, esse será diferente, mas o vazio não vai tomar conta das redações. As funções elas exigem a presença do profissional, até mesmo a equipe de reportagem, para você ter uma matéria bem apurada, bem trabalhada, você vai precisar de um iluminador, você vai precisar do cinegrafista e você, que é o repórter, para trabalhar aquele material ali. Então, você pode até fazer um esforço de, no seu próprio equipamento, o seu aparelho, telefone, celular, produzir uma imagem, mas aquilo ali vai ser um apoio, né? A pauta vai exigir sempre a presença da equipe completa. Então, a pandemia ela nos ensinou, está nos ensinando a trabalhar com ferramentas diferentes, mas não vai substituir o tradicional. E eu tenho certeza absoluta que breve, nós, com a vacina da Covid-19, nós teremos aí uma ampla cobertura vacinal, e aí a gente volte à realidade, volte à normalidade, né? Enfim, eu agradeço a oportunidade de poder debater esse assunto com vocês todos, poder compartilhar a experiência, de aprender com vocês também, porque isso aqui é uma super aula, a gente aprende bastante. São essas experiências que nos fortalecem, que nos dão força para que a gente possa seguir. Eu amo o jornalismo. Ok, muito obrigado. Eu costumo dizer que, no começo, ainda na minha adolescência,
quando eu imaginava sobre o futuro, pensava sobre o futuro, eu imaginava em ingressar no seminário para estudar teologia, filosofia, para seguir a vida religiosa, mas depois me veio a certeza de que minha missão era outra. Minha missão era de ser jornalista. Eu exerço a minha profissão com muito amor, com muito carinho. Minha filha mais velha é graduada em jornalismo e não foi imposição minha, foi vontade própria dela. E assim ela se graduou. As minhas outras duas, uma está fazendo psicologia, a outra vai fazer ainda, né? Ela está concluindo o ensino médio esse ano e vai fazer a partir do ano que vem, se Deus quiser, vai fazer nutrição, é o desejo dela. Mas a mais velha quis seguir os meus passos, isso é uma prova de que aqui em casa ela absorveu bem a ideia, ela sabe que horas eu acordo, que horas eu chego, qual é a minha rotina e tudo. Então, isso me fortalece e me faz amar ainda mais ao jornalismo. Carlos, muito obrigado pela oportunidade de te conhecer, já tinha ouvido falar sobre você. E, se o mediador me permite, eu queria fazer aqui puxar a brasa para minha sardinha rapidinho, colocando à inteira disposição de vocês a nossa linha editorial do quadro que eu estou editando na TV Mirante, que é o quadro Mirante Literatura, Carlos. Você com obras publicadas, então será bem-vindo, tá? Pode mantenha contato comigo, pode deixar o seu contato comigo, que aí a gente vai estreitar ainda mais essa relação de amizade. Legal. E, Jolimar, muito obrigado, querido. Muito obrigado. Eu me coloco à inteira disposição, tá? De você, da instituição, ao seu dispor, ok? Ok. E aí, eu quero só agradecer aos debatedores. Tivemos aqui a presença de Elbio Carvalho, que é professor e também jornalista, e o Carlos Jorge Barros Monteiro. Muito obrigado aos dois. E, em nome da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Caxias e o Seminário Saberes dos Cocais, nós agradecemos. E a gente que faz jornalismo sempre se encanta. Cada discussão como essa aqui, vocês realmente contribuíram, foi uma verdadeira aula aqui que vocês deram para a gente. E realmente é um desafio para cada um de nós trabalhar o jornalismo todo dia. Então, muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês. Obrigado a todos, obrigado ao Elbio, obrigado, é sempre muito bom aprender com a experiência dos colegas, né? Foi um prazer conhecê-lo, espero ir a São Luís, enfim, conversarmos em outros eventos por aí. Eu pus o meu e-mail aí, está à disposição dos colegas, me comprometo com o Elbio, como ele trabalha com literatura, depois mandar um livro para ele, desse que foi publicado lá em 2011, a tecnologia já evoluiu, muita coisa aconteceu, mas, acima de tudo, eu me sinto muito contente de colaborar com a equipe que promoveu esse nosso encontro, esse nosso debate. A gente não pode esquecer, Caxias, o Maranhão, o Brasil vive uma situação agora de uma renovação em parte do nosso ambiente político, dos nossos gestores. O que reza a nossa Constituição não são políticos, são gestores públicos, e espero que isso evolua para melhor, para que o nosso Estado procure evoluir para melhor, que os meios de comunicação, como sempre, se mantenham aí aguerridos no sentido de procurar trazer benefícios para o Estado. O nosso Estado tem um potencial enorme, 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 e eu espero ainda que a minha geração veja esse Estado um grande celeiro para o país, para o Brasil, não só no aspecto mesmo da agricultura, mas mostrar o nosso potencial cultural, né? Os nossos grandes poetas, o berço dos poetas que nós temos no Maranhão aí, que deram para o mundo inteiro, e eu tenho certeza que a gente vai crescer bastante. Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade de aprender com os colegas e me ponho à disposição sempre do meu estado para procurar contribuir com o que for possível. Um grande abraço para vocês. Ok.